Hi kids! Eu sou o professor Gladson e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais de inglês. E como sempre, sempre alguém nos ajuda a aprender inglês. E quem vai nos ajudar hoje é essa família aqui, ó. São 4 membros dessa família. E vocês devem conhecer, né? Olha só, vocês conhecem? Tem algo de familiar com essa família? Todo mundo já conhece essa família, né? É a Punctuation Family, é a família pontuação. E o nosso livro de hoje, a nossa história que vamos ler para descobrir um pouco mais do inglês, se chama The Day Punctuation Came to Town. Então, é o dia em que a pontuação veio para a cidade. Então, eles estão chegando a uma cidade nova. Quem escreveu essa história foi a Kimberly Gard e esses desenhos lindos foram feitos pela Sandy Sonke. Ok? Então nós vamos começar a nossa história sem demorar muito. Vamos já entender o que aconteceu, de onde veio essa Punctuation Family, para onde ela foi, o que elas estão fazendo. Então vamos à nossa primeira página do livro. Já na primeira página vemos a Punctuation Family aqui. A new family moved to Alphabet City. The Punctuations. Então uma nova família se mudou para a cidade do alfabeto. Alphabet City. Cidade alfabeto. The Punctuations. São eles, né? Os Punctuations. Então nós temos aqui was punctuation, o punctuation, punctuation, punctuation. 4 membros dessa família. E vocês conhecem todos eles, mas nós vamos apresentando cada um deles conforme vemos a história. Então veja aqui, ó, casa ABC Realty. A imobiliária ABC. E a casa está vendida, porque eles compraram, vieram morar nessa casa nova na Alphabet City. Olha a cidade aqui atrás. Quando você muda para uma cidade nova, você também tem que ir para uma escola nova. E é isso que acontece com a Punctuation Family. E aí, exclamation point led the way to their first day at the new school. Let's hurry, he exclaimed. Então, o exclamation point, esse moço aqui, com topete, que todo mundo conhece, né? É o ponto de exclamação. E ele guiou os outros no caminho para a nova escola. Tá? Então, era o primeiro dia deles na nova escola. Você muda para uma cidade nova, você muda também para uma escola nova. E aí ele diz, let's hurry! Vamos rápido, vamos nos apressar. Ele exclamou, né? Porque ele é o ponto de exclamação, ele sempre está exclamando as coisas. I can't wait to get there. We're going to have so much fun! Exclamation point was always excited about something. Então o exclamation point fala assim, mal posso esperar para chegar lá. Nós vamos nos divertir tanto. O exclamation point estava sempre muito animado. Por isso ele sempre está exclamando algo. Está sempre animado sobre alguma coisa, sempre surpreso. Ah, mal posso esperar para chegar lá. E ele aqui, ó, todo animadinho, indo para New School, levando os irmãozinhos dele, né? Aí, a irmã dele, a question mark, ela pensa assim, olha o rostinho dela, ela está um pouco preocupada. O que será que ela está pensando? Ela fala assim, ó, question mark wondered what it would be like. Do you think everyone will be nice? Are we going the right way? Should we ask for directions? Então ela está toda preocupada e ela faz algumas perguntas. Olha as perguntas que ela fez. Do you think everyone will be nice? Você acha que todo mundo vai ser legal? Are we going the right way? Nós estamos indo no caminho certo? Should we ask for directions? Devíamos pedir ajuda com o caminho? Pedir as direções? A question mark está sempre em dúvida. Ela está sempre perguntando algo. Ela é o ponto de interrogação. Ela está sempre em dúvida, sempre perguntando algo. Então, ela é a interrogação. Question mark. Preocupada, né? Period. Followed, bringing the line to a close. Let's go. I'll tell you when to stop. Period não tem essa voz grossa, né? Period fala assim, let's go. I'll tell you when to stop. A period é essa mocinha aqui, ó, com um lacinho no cabelo. Então ela fala assim, ó, let's go. I'll tell you when to stop. E ela diz, vamos, eu te falo quando precisa parar.
Porque essa é a função do ponto final, né? Ela é o ponto final, é a period. Em inglês nós chamamos o ponto final de period. E ela te diz quando parar a frase. Então, a ponto final falou, calma, calma, eu te digo quando precisa parar. Tá? E o comma, esse menininho aqui de óculos, ó, que parece ser o mais novinho da família, comma kept pausing. Wait for me, please. Então o comma ficava sempre parando. E a period foi na frente, né? E ele, wait for me, please. Porque o comma toda hora ficava parando. E aí ele pedia para period esperar ele. Tá? Então o comma ficava dando pausas. Porque é isso que uma vírgula faz, né? Ela dá pausas na frase. Então esse menininho aqui é vírgula, comma em inglês. Comma, facinho de falar, né? Comma. E aí eles chegaram na escola. Olha, o professor é o H. O H. E aí estão aqui as letrinhas. Deixa eu sair da frente das letrinhas. As letrinhas estão ali. E aí fala assim, ó. When they walked into school, exclamation point burst forward. Hey, everyone! Então, quando eles chegaram na escola, o exclamation point, o ponto de exclamação, pulou na frente. Hi, everyone! Já chegou todo animado, né? O ponto de exclamação, porque ele faz isso com as frases. Quando você vê uma exclamação, a frase fica mais Hi, everyone! Diferente de Hi, everyone. Né? Então, o exclamation point veio na frente. Hi, everyone! E logo atrás deles estão os três irmãozinhos. Olha o comma todo tímido lá atrás, né? Ah, temos algumas letras aqui, ó. K, Z, E, C. E o O. Aí the little letters stared. Who are you? They asked. You don't look like letters. Então as letrinhas eram uma escola. Lembra que eles mudaram para a cidade do alfabeto? Eles chegaram na escola, todas dessa cidade são letras. E aí a letrinha O olhou para eles e falou: Who are you? Quem são vocês? You don't look like letters. Vocês não parecem letras. Vocês são diferentes. Então a letrinha já percebeu na hora que aqueles não eram letras. Eles eram diferentes. E aí o exclamation point diz: We're not letters! Exclamation point explained. We're the punctuation family! Então nós não somos letras, nós somos a família pontuação. Punctuation family. Ó a carinha de animado do exclamation point. Vamos ver o rostinho deles, ó. O exclamation point está todo animado aqui. A question mark tá tímida, olha, o rostinho dela ficou tímido. A period tá felizinha. E o comma, como sempre, lá atrás, paradinho, encolhidinho, quietinho, né? Como será que o comma tá se sentindo? Aí, aqui no quadro, ó, o professor H já tinha colocado, ó, welcome, exclamation point, question mark, comma e period. Então ele já sabia que ia chegar uma família diferente. Ele escreveu bem-vindos, welcome significa bem-vindos, e colocou todos os sinais de pontuação. Então era o dia que eles iam conhecer os sinais de pontuação, né? Todo o alfabeto ia conhecer os sinais de pontuação. E aí o O, que é muito curioso, falou: The punctuation who? The letters were confused. Punctuation quem? As letras estavam confusas. Elas ficaram se perguntando quem são os punctuation. E aí a família punctuation vai se apresentar então. E começa o exclamation point, que está sempre pulando na frente, né? Eu falo, eu sou o exclamation point. E o exclamation point é o primeiro. Ele diz: I'm... Opa, ele não tem essa voz grossa. De novo. I'm exclamation point. And this is question mark. Então ele se apresenta. Eu sou um exclamation point. E essa é a question mark.
comma and period. Comma and period. Então, exclamation point, question mark, comma and period. Vocês lembram os nomes deles em português? Ó, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula e ponto final. Então ele apresentou toda a família dele. We're different from the letters, but we love being around words. Então nós somos diferentes das letras, mas nós amamos ficar perto das palavras, ficar junto das palavras. Verdade, né? A Punctuation Family está junto com as palavras sempre. The punctuations joined the class. The letters worked to make words. Exclamation point, question mark, and period joined in the fun. Então, ó, a Punctuation Family, os punctuations, se juntaram à sala. As letras estavam trabalhando fazendo palavras, que é isso que as letras fazem, né? Elas constroem palavras, elas se juntam para fazer palavras. Exclamation point, question mark e period foram se divertir junto com as letras. Falta alguém nessa diversão aí, né? Exclamation point added excitement to words. Então, o ponto de exclamação adicionava animação às palavras. Então, o ponto de exclamação sempre vinha todo animado, se colocava no final de uma palavra e a palavra ficava mais animada. Tipo essa palavra aqui, uau! Que indica surpresa, né? Com o exclamation point no final. Olha que escreve bem diferente do nosso uau em português, mas na hora de falar, fala igualzinho. Uau! Que é quando você está surpreso com algo, né? Uau! E o exclamation point te indica que aquela frase ali é uma surpresa. Question mark asked a lot of questions. Então a question mark fazia muitas perguntas. E, claro, se juntando as palavrinhas, ó, o W, o H e o W-H-O se juntaram. E a question mark foi com eles. Por quê? Quando o W, H e o O se juntam, eles formam a palavra who, que significa quem. Então eles três, juntos com a question mark, fizeram uma pergunta. Who? Quem? Olha que legal. Eles fazem a função, né? Period brought each sentence to a tidy end. Então, a period, que é o ponto final, fazia todas as frases terminarem bem. E aí ela se juntou com as letras S, T, O, P e formaram juntos a palavra stop. E ela se colocou lá no final para dizer stop, acabou, parou. Tá? Então a palavra stop significa parar, para. E a period se coloca lá no final, toda bonitinha para dizer essa frase acabou. Que é isso que o ponto final faz, né? Comma tried not to get stepped on and fit in wherever he could. E aí a comma, ela se colocou no meio dessas letrinhas aqui. E essas letrinhas tinham O, H, N, O. Então, o O, o H, o N e O se juntaram. A comma foi lá e entrou no meio deles. E pelo jeito eles não gostaram muito. Olha o rostinho do N e do O. Ficaram bravos. Por quê? Porque a comma entrou no meio, separou as letras. Fez uma pausa ali no meio. E aí a comma ficou toda tímida, um pouco preocupada, né? E aí está todo mundo aqui se divertindo. Ó, punctuation, a question mark se juntou com o W, o H e o I, formaram a palavra why, que em português significa por quê. Why? O question mark estava quase formando a palavra hooray aqui com os amiguinhos dele, com as outras letrinhas. Falta só um H chegar aqui, eles estão esperando para falar hooray, que significa viva, hooray. Quando você quer falar viva, em inglês você fala hooray. Quando você está muito animado, muito feliz e quer falar viva. Aqui a period formou com as palavras G e O a palavra go, que significa vai, significa ir. E todos eles foram brincando com as palavras, formando frases pequenas.
os punctuations e as letras, formando palavras e frases. Todos eles se divertindo, mas tem alguém que, se nós voltarmos aqui, olha lá, está lá sozinho na porta. O que será? As the day wore on, comma began to feel smaller and smaller. Então, enquanto o dia passava, o comma começou a se sentir cada vez mais pequeno, cada vez menor. Ele se sentia pequeno, ele se sentia triste. Por quê? Porque ele não estava conseguindo se enturmar, né? The letters love making words, but I just don't get in the way, and I keep them apart, he whispered to himself. No one wants me here. Então o comma disse assim, ó, as letras adoram fazer palavras, mas eu só fico no caminho delas e eu fico separando as palavras. Ele sussurrou para ele mesmo. E aí ele disse, ninguém me quer aqui. Tadinho do comma, ele está se sentindo triste, né? Ah, o H chegou e formaram a palavra hooray aqui. When no one was looking, comma snuck out of the door. Então, enquanto ninguém estava olhando, a comma, a vírgula, saiu pela porta. Saiu sozinho. Olha lá, ele escapando, ele fugindo. Não quis ficar nessa sala de aula, porque ele não estava se sentindo bem. Inside the classroom, exclamation point was creating a great deal of excitement. Então, olha só, temos a palavra yay, oba, yay, oba. Quando você quer falar oba em inglês, então, é yay. E aí aqui formaram a palavra yay, que é oba. Mas está me faltando alguma coisa. Com o ponto final, yay não ficou tão animado assim. Então, dentro da sala, o exclamation point estavam criando muita animação. Que aí ele chega, pum, mudou. Aí mudou. Agora o yay é yay! Porque o exclamation point ele dá esse sentido de mais animação para uma frase, né? Yay! Então, dentro da sala de aula, o exclamation point estava trazendo animação para todo mundo. E aí ele pega a period no colo e joga. Vrum! Ó, a period sai voando, ela tá de ponta cabeça aqui. Eu achei que ela tava brava aqui, mas não é não. Ela tá de ponta cabeça. E vai voando, vai voando, vai voando, vai voando. Pum! Caiu na palavra duck. Por que caiu na palavra duck? Todo mundo vai lembrar que duck é pato, né? Mas duck tem um outro sentido em inglês. Deixa eu até entrar aqui de novo na tela para falar para vocês. Em inglês, algumas palavras, assim como em português também, algumas palavras podem ter dois sentidos diferentes. E aqui nós temos um outro sentido para a palavra duck. Quem tem joga algum jogo em inglês já deve ter visto a palavra duck ser usada nesse sentido, que significa se abaixar. Você se abaixa. Quando eu falo duck, abaixa, tá? Então, duck significa, além de pato, o animal pato, também significa se abaixar. É normal acontecer isso com as palavras, né? Por exemplo, em português nós temos vários exemplos. A palavra ponto é um exemplo, porque esse é um ponto de exclamação, ponto, mas também tem o ponto onde você espera o ônibus. Também tem o ponto quando você se machuca e o médico vai dar ponto. Então, a palavra ponto tem vários sentidos diferentes em português, né? Em inglês nós temos algumas palavras assim também, que é o caso da palavra duck, que em alguns casos, quando eu estou falando de um animal, eu estou falando do pato. Mas, igual aqui, que o exclamation point jogou a period para lá perto deles, aí disse duck, quer dizer abaixa. Por quê? Porque ela está voando por cima deles, ela passou aqui por cima deles, ó. Ele jogou, ela passou por cima, ele falou duck, abaixa. E aí ela caiu junto com a palavra duck, que é se abaixar, tá bom? The letters were cheering and hurrying to make words. Então as letras estavam animadas, se animando todo mundo e correndo para fazer palavras. Então essas letras aqui se juntaram, ó, B-O-O-M, se juntaram e formaram boom, boom. Então todas as letras correndo para lá e para cá, olha a explosão, boom. The letters were cheering and hurry to make words. Então elas estavam fazendo palavras para lá e para cá toda hora, muitas palavras. E a question mark começou a se preocupar. Você se lembra que ela sempre se pergunta sobre tudo, né? A question mark. E ela diz assim, shouldn't we quiet down?
Question mark asked, but no one heard her over the noise. The letters kept making words faster and faster and faster. Então ela pergunta, a gente não devia ficar mais quieto? Nós não deveríamos fazer silêncio? Shouldn't we quiet down? Quiet. Silêncio, quieto. E ela perguntou, mas ninguém ouviu. Ninguém ouviu por causa de todo o barulho, que as letras continuavam fazendo palavras, cada vez mais rápido. Faster, faster, mais rápido. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, as letras correndo, fazendo palavras. Aqui, ó, temos o R e um U. Devemos ter um N junto com ele, quer ver? Aqui, ó, falei que tinha um N junto. Run. Run significa correr. Run. Stop. Eat. Yet. Soon, words were everywhere. There were so many words, they all became jumbled. Então, logo, as palavras estavam para todo lado. E tinha tantas palavras que elas se tornaram, se enrolaram, se enroscaram umas nas outras e ficaram todas bagunçadas. Elas ficaram tudo bagunçadas. Porque eles estavam formando palavras aleatoriamente, né? Period hurried to stop them, but the letters tripped over and collided. With thundering crash, the letters fell one after another, until they all tumbled through the door, spilling into the hall. Então, a period tentou parar as letras, porque elas estavam correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, e elas começaram a se juntar todas de um jeito meio bagunçado, e a period tentou, mas quando a period tentou pará-las, elas tropeçaram na period. E, with a thundering crash, com um barulhão, the letters fell. As letras caíram, uma atrás da outra, one after another, until they all tumbled through the door, spilling into the hall. Então até que todas caíram aqui, ó, as palavras, as letrinhas todas caindo, a period caída também. E aí elas se enrolaram todas e não dá nem para ler o que está escrito aqui mais, né? Ficou tudo bagunçado. Quando as letras perdem o controle, fica tudo bagunçado. A period tentou parar, mas aí quando ela tentou, o period é muito forte. O ponto final travou todas as letras, elas caíram todas e se bagunçaram todas. Comma stared in shock. Então a comma que estava lá no corredor, lembra que o comma saiu, né? O vírgula saiu da sala e ficou lá no corredor porque estava muito triste, porque não conseguia se enturmar. Comma stared in shock. The letters were piled, the words all tangled. Então, o comma, a vírgula, ficou olhando chocada, porque as letras estavam empilhadas e as palavras estavam enroladas. Exclamation point, question mark and period ran into the hallway. Então, o exclamation point, a question mark e a period correram para o corredor, né? Porque o que eles vão encontrar lá? They saw the heap of the letters and then they saw comma. What are you doing out here? Question mark asked. Então eles viram a pilha de letras e eles viram o vírgula, o comma. E perguntaram, o que você está fazendo aqui? A question mark perguntou, né? Porque as perguntas sempre é ela que faz. What are you doing here? O que você está fazendo aqui? A question mark perguntou. I didn't think anyone wanted me around, comma sighed. I just slow everything down. Então a comma ficou toda triste, ó, tá muito triste. E ela falou, I didn't think anyone wanted me around. Eu achei que ninguém queria que eu ficasse por perto. Ela sighed, ela suspirou. Eu só faço todo mundo ir devagar. Eu só paro todo mundo. Comma, without you, things become a disaster, exclamation point said, pointing to the pile of letters and words. Então, comma, sem você, as coisas se tornam um desastre, foi o que o exclamation point disse, apontando para a pilha de letras e palavras. Então, sem a vírgula, para deixar tudo mais devagar, as letras ficaram loucas e começaram a correr para lá e para cá, correr para lá e para cá, foram formando palavras, até que tudo se calfinhou, tudo se enrolou e virou essa pilha de letras desbagunçadas. Por quê?
porque sentiram falta da vírgula para fazer ficar tudo mais devagar, para colocar umas pausas entre as palavras. Period nodded. Slowing things down is your job, and words need you. Didn't you know? When we were with words, we all have a job to do, question mark asked. Então a period fala assim, ó. Fazer as coisas irem mais devagar é o seu trabalho. E as palavras precisam de você. Elas estão explicando para a vírgula, pro vírgula, que o trabalho dele é fazer tudo ficar mais devagar. E as palavras precisam sim dele. E a question mark diz assim, Didn't you know? Você não sabia? When we're with words, we all have a job to do. Quando nós estamos com as palavras, todos nós temos um trabalho a fazer. A punctuation family, né? Cada uma tem uma função. E aí o exclamation point diz assim, I had excitement! Exclamation point burst out. Então, eu coloco animação, o exclamation point disse. Ah, have a question? Question mark asked. That's what I'm here for. Então, você tem uma pergunta? Perguntou a question mark. É para isso que eu estou aqui. Então, já descobrimos que o trabalho do exclamation point é colocar animação nas palavras. A question mark, o trabalho dela é fazer as perguntas. And I put a stop to things, period said. E eu coloco um fim nas coisas. Eu coloco uma parada, eu paro as frases, disse a period. Okay? Então, que o ponto final serve para isso, né? Para parar a frase. We're the punctuation family, and we all work together to help letters and the words they make. Então, nós somos a família punctuation, a família da pontuação. E nós trabalhamos juntos para ajudar as letras e as palavras que elas fazem. Então a vírgula, a comma está descobrindo isso agora, né? The punctuations helped the letters back into the classroom. Então, os punctuations ajudaram as letras a voltarem para a sala de aula. Olha só, todos eles ajudando a voltar. Olha o I, que bonitinho, segurando o pingo dele lá em cima, assim, ó. Que bonitinho. When the letters began making words again, comma stood right in the middle. Então, quando as letras voltaram a fazer palavras, o comma, vírgula, ficou bem no meio aqui, ó. E aí nós temos uma frase muito educada, né? Yes, please. O comma e o exclamation point vieram juntos nessa frase. Então, ó, o comma veio aqui no meio para dar uma pausa e o exclamation point veio aqui no final para dar um tom de animação para essa frase. Yes, please. Então, yes, vírgula, dá aquela paradinha, pausa, devagar. Please. Sim, por favor. Então, olha essa pausa. Quando eu falo sim, por favor, tem uma pausa ali no meio, né? Tem uma paradinha. Diminui a velocidade do que eu estou falando. Então, é isso que a comma faz. A vírgula, ela dá uma pausa, ela faz você falar um pouco mais devagar, parar entre uma palavra e outra, tá bom? Yes, please. Sim, por favor. Ela tem várias funções, né, ali dentro. Opa. Aqui. The letters looked confused. What are you doing? As letras ficaram confusas. O que você está fazendo? Eles perguntaram para comma. It's my job, comma said. From now on, I'll keep things in order. Então, é o meu trabalho, a vírgula disse. De agora em diante, eu vou manter as coisas em ordem. How? The letters asked. Como? As letras perguntaram. It was comma's turn to explain. Aí foi a vez da comma de explicar. Snack time! We all work together. Words need punctuation and punctuation needs words. We all work together. Nós todos trabalhamos juntos, a comma está explicando. Palavras precisam da pontuação e a pontuação precisa das palavras. E aí nós temos duas frases aqui, ó, aqui em cima. Snack time, hora do lanche. Snack time e com a animação do exclamation point no final, né?
E aqui embaixo, let's eat letters. Olha só, tem algo de errado com essa frase. Let's eat letters. Vamos comer letras? As letras ficariam com medo de ouvir uma frase dessa, né? Só com exclamation point aqui no final. Vamos comer letras? Não é isso que ele queria dizer. Vem, coma. A coma veio para o lugar. Agora sim. Let's eat letters. Let's eat letters. Então vamos comer, pausa, letras. Porque eu estou chamando as letras para comer, na verdade. Não estou falando para comer as letras, estou chamando as letras para comer. Então olha que diferente, olha a diferença que a vírgula faz. Se eu falo, let's eat letters, vamos comer letras, não tem pausa nenhuma entre essas palavras. Então está dizendo que eu vou comer letras. Ou coloco uma vírgula ali no meio e a vírgula pausa. Vamos comer letras, quer dizer que eu estou chamando as letras para comer. Olha a diferença que uma coma, uma vírgula, faz numa frase, né? Não vamos comer letras, vamos comer letras. Vamos comer letras, chamando as letras para comer. A vírgula faz toda a diferença, né? A coma. E ela achando que ele achando que ele era estava atrapalhando todo mundo, né? Ele organiza as frases, faz diferenças. Às vezes ele traz o sentido correto para a frase, né? E aí todas as letras estão felizes, todos os punctuations estão felizes, todos eles fazendo o seu trabalho, né? Cada um deles aqui no seu lugar, cada um deles tem a sua função e nós temos que saber qual usar em cada... Então, quando eu quero colocar a animação na frase, pim, pum, o exclamation point. Quando eu quero colocar mais... quando eu quero fazer a frase uma pergunta, pim, pum, o question mark. A question mark, né? Que é o ponto de interrogação. Quando eu quero terminar a frase, period, que é o ponto final. Period. E quando eu quero dar uma pausa devagar, organizar melhor a frase, eu uso a comma, que é a vírgula. Legal conhecer esses 4 sinais de pontuação, né? Essa foi a Punctuation Family, The Day Punctuation Came to Town. Então nós conhecemos todos esses pontos aqui, né? Ó, exclamation point, comma, period e o exclamation point. Opa, eu falei exclamation nesse, né? Esse é question mark. Então, question mark, que é o ponto de interrogação, comma, que é a vírgula, period, que é o ponto final, e exclamation point, que é o ponto de exclamação. Tá? Vamos lembrar aqui o que cada um faz? Question mark faz as perguntas, comma organiza a frase, faz as pausas para dar o sentido melhor, period termina as frases e exclamation point traz animação, traz uma surpresa para a frase. Certo? Muito legal essa história da Punctuation Family, né? Eu gostei bastante. E você percebeu que a Punctuation Family, eles talvez moravam em um outro lugar e eles tiveram que se mudar. Eles tiveram que se mudar para Alphabet City, foram morar na Alphabet City. E aí, quando você chega numa cidade nova, é tudo novo, tudo diferente, né? Eu já me mudei algumas vezes de cidade e é realmente muito diferente. Você tem que se acostumar, mas você acaba se acostumando. Eu faz 5 anos que eu me mudei para Londrina. Quando cheguei aqui em Londrina era tudo muito diferente, né? Mas depois você vai se acostumando, você vai aprendendo e você vai criando um amor pela cidade, pelas pessoas, você vai criando esse vínculo. E o Punctuation Family se mudou para Alphabet City e no começo foi um pouco complicado, a comma não conseguiu se juntar às pessoas da sala e acabou ficando triste. E depois ela foi descobrindo que ela podia sim fazer parte, que ela era muito importante. E é assim conosco também, né? Você já teve que se mudar para um lugar novo, ou mudar de escola, ou até mudar de sala, e você se sentiu um pouco diferente no começo, depois você foi se acostumando e aprendendo, e você foi se sentindo cada vez mais parte daquele lugar? É assim que acontece, não é? É verdade. E no caso dos punctuations aqui, das sinais de pontuação, quando eles chegaram, eles logo perceberam que eles eram diferentes.
porque todos ali eram letras, menos eles. Eles eram um pouco diferentes, né? Tem situações em que nós nos sentimos diferentes também, mas nós sempre podemos conversar, nós podemos entender as diferenças que nós temos entre nós e os outros, para podermos usar aquela diferença para sermos ao nosso favor, né? Para sermos parte daquilo tudo, mesmo com as nossas diferenças. As nossas diferenças devem ser usadas para coisas boas, né? Então, quando nós nos sentimos diferentes, nós podemos conversar, podemos entender, podemos falar: nossa, que legal, olha como é diferente. Você é uma letra e eu sou um ponto. Que diferente, mas que legal essa diferença. Que cada um tem a sua função, né? A letra precisa do ponto e o ponto precisa da letra. Eles são diferentes? São, mas na hora que coloca os dois na frase, um vai complementar o outro, um vai ajudar o outro, um vai ajudar o outro a trazer o sentido que ele quer. Então eles conseguiram usar essa diferença para poder ser cada vez mais juntos, mais próximos, mais amigos. E eu achei muito legal essa história por isso, porque eles usaram a diferença que eles tinham para mostrar para todo mundo que, mesmo sendo diferentes, eles se complementavam e era importante essa diferença entre eles. E a gente percebe principalmente com a coma, né? Porque os outros foram rapidinho, eles perceberam a diferença, eles entenderam a diferença, mas rapidinho eles já conseguiram se enturmar, fazer amigos, mas o Coma não. O Coma se sentiu triste, se sentiu sozinho, até ele perceber que ele também era importante. E que essa diferença dele não era uma diferença para ele ser menos importante, era uma diferença que o fazia igual e tão importante quanto todos os outros. Ele só era diferente. É assim com a gente, né? É assim conosco. Todos nós somos importantes, uns na vida dos outros, todos precisamos uns dos outros, todos gostamos uns dos outros, mas nós somos diferentes. Imagina como o mundo seria chato se todo mundo fosse igualzinho. Seria todo mundo um robozinho, todo mundo igual? Nós somos todos diferentes e nós temos que trazer as partes boas dessa diferença, como o Punctuation Family fez. Tudo bem? Então hoje foi bem legal conhecer a Punctuation Family, entender um pouquinho sobre como funciona, qual é a função de cada ponto. Cada um tem a sua função ali dentro de uma frase, né? E é importante manter essa função. Igual nós, às vezes nós temos uma função em casa. Aqui na minha casa, a minha função é fazer comida todo dia. E a sua função na sua casa? Você tem alguma função que você tem que fazer sempre? Assim como a Punctuation Family, todo mundo tem alguma função, né? Alguma coisa que você tem que fazer. E nós fazemos. É isso que funciona, né? Tudo bem, gente? Bom, a história de hoje foi bem legal. Só lembrando que ela foi escrita pela Kimberly Gard. É um livro muito legal. Eu vou deixar um link para vocês assistirem. Ela está em inglês, mas vocês já sabem tudo o que acontece. Eu vou deixar um link para vocês assistirem, porque tem um vídeo dessa história. Ele é muito legal, a história sendo contada. E eu vou deixar o link para vocês lá no Teams, e aí vocês podem assistir depois. Tudo bem? Muito bem. E a ilustração da Sandy Sonk. Não posso esquecer porque o desenho é muito bonito desse livro, né? Para nós terminarmos, nós vamos para a nossa tarefinha de hoje. Vai ser bem simples, tá? Primeiro, já fiz algumas perguntas para você refletir, né? Se você já se mudou para um lugar novo, uma escola nova, isso é para reflexão, tá? E faz parte da nossa tarefa. Você não precisa me entregar essa parte, mas é a sua reflexão, faz parte, ó. Você pensar o que você já fez, uma mudança que você já teve na sua vida, que, assim, talvez tenha sido difícil no começo, mas depois você conseguiu. Isso é para você só raciocinar. Pensar sobre as suas funções dentro da sua casa, tá? Qual que é seu job. Tudo bem. Mas para você fazer e me entregar, é bem simples o de hoje, hein? Muito simples mesmo. Eu vou te mandar essa imagem. É a Punctuation Family, divertidamente correndo, tranquila, correndo não, andando, tranquila, talvez indo para a escola, tá? E essa imagem aqui está sem cor. O que você vai fazer? Se você tiver como imprimir, você pode imprimir e pintar. Se você não tiver como imprimir, ou se você quiser também, porque eu acho divertido fazer isso, você pode vir no Paint e fazer. Quer ver? Aqui, você pode abrir a imagem aqui no Paint
E aí você pode, o paint, lembra que eu falei que significa tinta ou pintar? Você pode pintar a sua imagem nas cores que você quiser. Se eu quiser chegar mais perto, eu aperto essa lupa e dou um zoom. Ah, quero chegar perto da borboleta, para pintar a borboleta. Aí você pega a lata de tinta, escolhe a cor. Ah, só tem essas cores, professor? Não, aqui ó, você vai em editar cores. E aí aparece isso aqui, ó. Isso aqui é legal, você clica, ó, muitas cores aqui. Você vai arrastando, conforme você arrasta, vai mudando de cor. Ó. E você escolhe que cor você quer. Aí eu escolhi, azul. Aí aqui do lado eu escolho, ó, mais claro, mais escuro. E vai mudando a cor, tá? Então, vermelho. Ó, tá quase rosa. Vai ficando vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho, vermelho vai ficando bordeaux. Vai ficando escuro. Então você tem as opções de cores aqui em editar cores, tá bom? E aí você vai pintando. Você vai, vou pintar o laço da question mark de vermelho. Então eu pego a lata de tinta e clico na parte branca aqui. Vermelho, vermelho. Pam, pam, pronto, ela ficou com o lacinho vermelho. Vou pintar o céu de azul. Beleza, pego a cor azul. Pum, o céu está azul. Então você vai clicar, você vai pegar a latinha de tinta para jogar a cor, tá? Ó, o arbusto vai ser verde. Pum, o arbusto verde. E você vai fazendo a sua pintura. Depois você salva e aí você pode me mandar na aba de tarefa. Tudo bem? Se você quiser imprimir e fazer a pintura no papel que você imprimiu, perfeito, para mim tranquilo também. Aí você tira uma foto e me manda na aba de tarefas. Se ainda você quiser fazer, se você não tiver impressora e não tiver como fazer aqui no Paint, mas eu acho que tem, porque todo computador tem o Paint, vocês já fizeram a tarefa das 2 semanas atrás, vocês fizeram aqui no Paint também, né? Então, se você não tiver como fazer no Paint e nem como pintar, como imprimir, desculpa, você pode então fazer o desenho da Punctuation Family, mas aí faz bem bonito, hein? Bem caprichado, sem pressa, capricha bem. E vai lembrando os nomes dele. Conforme você for pintar, você fala assim, vou pintar o question mark, a question mark. Vou pintar de orange. Orange. Question mark ficou orange. Vou pintar o exclamation point de red. Exclamation point ficou red. Mas ficou um pouquinho estranho. O que eu faço? Dou zoom e vou lá pintar a carinha dele também, né? Mudei a cor do céu sem querer. O que eu faço? Pego a latinha de tinta e mudo de novo. Tá bom? E aí você vai pintar todos eles. Depois você salva e me manda. Tudo bem? Não esquece de salvar com o seu nome para eu saber quem que me mandou. Tá bom? Então, essa vai ser a nossa única tarefa para hoje. Tá bom? Eu espero então a tarefa de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa história da Punctuation Family. The Day Punctuation Came to Town. Eu gostei demais dessa história. Eu achei muito legal nós vermos a função de cada sinal de pontuação. Gostei muito dessa história. E eu espero que você tenha gostado também. Então, vejo vocês na semana que vem e bye bye!